Bom dia! Salve, salve todo mundo, licença para chegar, tranquilidade? Galera, hoje a gente vai reagir a mais uma entrevista que eu tinha feito lá atrás. Ai meu Deus, eu não comprei WD-40, olha isso. Coisa chata, cara. Tá bom, parei. Desculpa. Então, eu vou reagir, mas é porque é o seguinte. Cada dia da semana eu pretendo fazer um quadro diferente aqui no canal, tá? Então, segunda vai ter uma coisa, que vai ser perguntas e respostas, um papo mais direto entre a gente. Para quem tiver alguma dúvida do canal, de alguma coisa, de algum conteúdo, ou até alguma dúvida pra mim, alguma coisa assim, eu vou estar respondendo, tá? Porque eu tô aqui na Twitch, então eu tô querendo evoluir nessa questão de interação, do chat e tal. Porque na Twitch eu não... É desconhecido pra mim. E eu não sei muito bem como funciona, mas eu quero aproveitar essa questão da live, né? Se possível, até nas segundas-feiras, por ser esse perguntas e respostas, eu posso estar transmitindo no YouTube quando for possível na minha conta, fazer ao vivo. Inclusive eu já vou pesquisar como que eu vou poder, porque eu sei que precisa fazer um requerimento ali pro YouTube, e já vou adiantar isso aí para poder fazer. Caso você não tenha uma conta na Twitch, nós podemos ter essa interação por aqui no YouTube. Então daí, terça-feira é o React, onde eu vou reagir a algum vídeo. Ontem eu reagi a um vídeo, meu primeiro vídeo de entrevista, né? E quarta-feira, que é hoje, é o dia das entrevistas em si, onde eu vou estar chamando algum convidado, alguma coisa assim, para fazer as entrevistas de uma forma online, uma forma mais tranquila, mais fácil para mim até, do que ir na casa da pessoa. Embora eu acredite, né, que ir na casa da pessoa, na casa não, mas no ambiente de trabalho da pessoa, enriquece muito o vídeo, né, enriquece muito a qualidade do que eu estou querendo passar. Por haver essa imersão, né, por você poder ter uma noção um pouquinho melhor do trabalho da pessoa, eu também, né, para eu poder fazer as perguntas certas, as perguntas corretas aí para a pessoa. E sem mais delongas, vamos à entrevista de hoje, a reação de hoje. Hoje nós temos a entrevista com o Tomás, que é um caso bem legal, achei bem legal na época. Um rapaz que me respondeu lá no meu Instagram quando eu estava começando, e eu não conhecia nada da vida dele, mas sabia um pouco da trajetória dele, de como ele saiu de ser um bancário para ser um profissional autônomo, seguir o seu sonho. E eu acho que esse vídeo está muito, muito válido, que nem eu te falei, vai estar numa qualidade um pouquinho pior que a de ontem, mas por enquanto eu ainda tenho algumas entrevistas gravadas, eu vou, ao invés de chamar alguém aqui, até para eu estar me adaptando melhor, eu vou estar fazendo essas reações, tá? Então eu vou logo de cara aqui. Vamos ver aqui como que vai ser isso. Opa, tá certo? Aí, ó. Pô, você já até bateu palma pra mim, que eu ia precisar bater palma. Aí, ó. Então... Você já tá filmando já? Já tá. Pô, os caras já... Esquema já. Massa. E aí? Essa daí é a intro que eu tinha feito. O meu canal, o meu Instagram, pra quem não sabia, pra quem não sabe, antes era ARP22, né? Meu nome é Ariel Pucci, nasci no dia 22, e o 22 também tem um simbolismo bem legal. Então eu aproveitei e criei esse personagem, né? Hoje eu não tenho um personagem, hoje sou eu. Mas... E não deixava de ser eu também antes, né? Mas... Vou deixar a intro aqui por questões de nostalgia.
Beleza, Ariel? Thomas? Tranquilo? Massa. Fale um pouquinho mais de você aí, Thomas. Já Comecei apresentou, largando a bomba ali é, pro quantos Thomas anos já. você tá? Pô, Meu cara. nome é Thomas Keller, eu tenho 36 anos. Aham. Tô num processo aí, como se diz, de cura, assim, né, cara? De uma readaptação da vida, né? Já tive a oportunidade de fazer várias coisas diferentes. Musiquinha na de vida. fundo. Uhum. E agora eu tô com esse projeto que tá me dando bastante alegria, que é a Mirra, né? Uhum. Então, no final do ano passado já eu estava um pouco insatisfeito com a vida corporativa que eu levava, né? Trabalhava dentro do escritório e tudo mais. E daí eu comecei a ficar incomodado com isso e daí eu resolvi partir para a área artística, né? Aham. Que era uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, mas a gente nunca visualiza as artes plásticas como uma profissão, né? Eu, pelo menos, nunca tinha pensado nisso, né? Uhum. E Eu acho que esse ano aí de 2019 tá sendo 2019. uma reviravolta pra muitas pessoas, né? Com certeza. Inclusive pra mim, que tô começando agora também o canal. Uma reviravolta para muitas pessoas 2019. Lembrando que a pandemia foi no ano seguinte, né? Que sabia eu de reviravolta? E Brincadeira, já tinha um certo conhecimento. daí você disse que nunca tinha visto antes uma saída nas artes Sim. plásticas e É, como você define isso? e- É arte plástica isso. que você faz? é artes plásticas, né? Porque Olha lá o eu trabalho ateliêzinho. trabalho basicamente com resina. Olha, isso daqui que é o legal das entrevistas, sabe? De ir no local da pessoa, pegar um pouquinho da pessoa, o que cada um tem para passar. Na entrevista anterior foi do André Jesus, foi numa pista de skate, não tem jeito. E agora aqui o ateliê dele, você vai ver que durante o vídeo vai aparecer algumas filmagens ali mais próximas, né? Mas ele faz um trabalho lindo de resina e ali estão todas as ferramentas que ele usa, algumas artes. Pô, eu acho que eu vou ter que continuar nesse formato aí. Não prometo nada ainda de ser sempre no ambiente de trabalho da pessoa, porque acaba dando um trabalhão ter que ir até lá e tal. Mas toda quarta-feira vai ter algum tipo de entrevista, seja online ou presencial. Mas, pô, que saudade, cara. Na madeira, reutilização, né, de Ah lá. material, né, trabalho com muito objeto de reutilização, mas assim, para dar uma introdução, Lembrando também que nessa época eu não trabalhava com vídeo, né? Eu tava começando mesmo, do zero, nunca tinha... Assim, eu sabia editar um pouquinho ali. Mas hoje, com certeza, a qualidade do vídeo seria muito melhor, né? Inclusive porque eu tenho um celular que grava melhor que essas câmeras já. quando que eu comecei a mexer assim com artes, de maneira lúdica, assim, só por uma questão de exploração do que eu chamo do poço do imaginário, né? Que eu acho que todo mundo deveria trabalhar um pouco isso, né? Eu tive a oportunidade uma vez de ver um quadro do Miró. E o quadro do Miró, Ele acha que todo mundo deveria trabalhar o poço do imaginário. Olha que legal, cara. O poço do imaginário. Interessante, né? Gostei dessa dica aí, Thomas. era um quadro que ele tinha 3 metros de altura por 5 de comprimento, era um quadro enorme que eu tive a oportunidade de ver. E ele tinha 2 tapas de um azul, um vermelho e um amarelo com uma linha preta no meio. E eu olhei e falei, pô, mas se esse cara faz isso, por que eu não posso fazer, né? E daí foi que eu fiz esse primeiro desenho aqui, né? Ah, que tá na Então, parede daí, ainda, a partir cara. daí eu comecei a desenhar Olha com lá. lápis de cor. Aí depois acabei conhecendo Olha lá o primeiro aquarela. desenho dele, que legal, ó. E não existe, eu não tenho uma coisa assim muito, eu faço lápis de cor, eu faço aquarela, eu procuro mexer com as coisas como elas aparecem, né? E hoje eu estou trabalhando com a resina como Olha isso, coisa linda. o meu, vamos dizer assim, a coisa principal assim que eu faço. Então, quanto mais você produz, mais a criatividade ela vai... Aguça, né? Vai afinando. Exatamente. Quanto mais produz, mais... Eu tenho uma teoria. Eu, pra quem não sabe, sou formado em publicidade, né? Publicidade e propaganda. E antes eu fazia direito. Nessa mudança de direito pra publicidade, imagine, né? Direito é uma pessoa que não desenvolveu
ou não desenvolve, via de regra, né, a parte criativa, assim. Claro, precisa de muita inteligência para escrever um bom artigo acadêmico, uma boa peça jurídica, mas eu não me via como um artista, né? Hoje eu trabalho com arte, né? Trabalho com edição de vídeo, faço logo, faço manipulação de imagem, inúmeras diferentes artes, inclusive, né? Se chama assim. Então eu tive muito que desenvolver essa criatividade. E eu entendi para mim que que a gente chama de criatividade, na verdade, nada mais é do que a prática, né? Então, quanto mais a pessoa pratica alguma coisa, mais ela se torna capaz. E esse termo criatividade, ele acaba escondendo algumas crenças limitantes, assim, sabe? Eu não sou criativo, ou sabe, tem gente que não se acha criativo e é impossível um ser humano não ser criativo, sabe? Também, claro, cada um na sua área, mas é a prática que traz a criatividade, sabe? Isso que ele falou vem muito de encontro com esse meu pensamento. E eu acho que é legal também para quem tá ouvindo aí e tem medo de se descobrir como artista, vai tranquilo, pratica, que você vai ver que a criatividade, ela aguça, que nem eu falei ali, né? Afina. Como que foi esse ponto de virada, assim, de você conseguir ver uma saída pra tua vida, assim, na arte, não do escritório? Cara, eu sempre tive... Eu sou formado em turismo, né? Daí eu viajei muito, fiquei mais ou menos uns 10 anos morando fora do Brasil. E eu sempre tive uma vida muito dinâmica, assim, porque eu trabalhava com hotelaria, né? Então a minha rotina, eu tinha uma rotina, mas que na hotelaria ela tem muita alteração, né? Você chega recepcionando pessoas de diversos cantos do mundo e as pessoas estão de férias e aquela coisa toda. Então eu nunca tive muito estático, né? Por mais que fosse um trabalho rotineiro, quase a mesma coisa, mas eu nunca fui muito estático. Quando eu voltei para o Brasil, eu acabei indo para dentro de um escritório para trabalhar com comercialização de grãos, e era muito estático, ficava muito parado, né? E no começo, assim, era muito difícil, cara, porque eu ficava trancado ali e chegava 4 horas da tarde e eu já não aguentava mais. Só que daí você vai se adaptando, né? As coisas vão acontecendo, você vai se familiarizando com o trabalho que você está fazendo, e daí eu comecei até a gostar, assim, cheguei a ficar 3 anos e pouco fazendo isso, só que no último ano as coisas começaram a conflitar, né? Você não consegue se distanciar muito da tua natureza, né? E eu sempre tive uma natureza muito liberta e tal, né? Interessante, né? Interessante. A pessoa trabalhava, já tinha alguma coisa no que ela fazia que era da natureza dele, que nem ele falou, essa coisa liberta. Depois ele foi para um escritório e veja que interessante, no começo era muito difícil, mas a vontade dele de continuar no escritório, pelas razões dele, fizeram com que ele até se acostumasse, né? Então assim, até se acostumou. E depois, eu tô refrisando algumas coisas porque são importantes da gente ouvir, talvez mais de uma vez, né? E depois de 3 anos, ele começou a entrar em um conflito. Então, pensa o que dá para tirar isso com essa reflexão aí para você, para sua situação de profissional atual, né? Será que você está começando a entrar em conflito com o trabalho que você está hoje? Será que você precisa entrar em contato com essa tua natureza, né? Cheguei a ficar 3 anos e pouco fazendo isso, só que no último ano as coisas começaram a conflitar, né? Você não consegue se distanciar muito da tua natureza. Será que você está distante da tua natureza? Liberta e tal, né? Sempre disse que gostava de voar, que não sei o que, o passarinho e tudo mais.
Então no final do ano passado as coisas começaram a ficar um pouco insustentáveis, assim, interiormente mesmo. É uma coisa que é difícil de explicar, mas acho que cada Que um... o dinheiro você tava ganhando, né, em tese, Sim, no teu trabalho sim. e tal, mas por dentro... Era uma coisa que eu sempre digo, não tinha o clichê do não tinha mais motivação para sair da cama, assim. Hoje em dia eu acordo às 5h30 da manhã, por mais que minha filha me acorde, mas às 6 horas eu tô querendo produzir, querendo fazer. Às vezes eu durmo com a ideia, assim, né? Uhum. Tem essa peça aqui que enquanto eu não terminei ela, eu tipo, fiquei sonhava. Deixa eu dar uma olhada na peça ali, por mentira. Mas daí você não conseguia dormir... Porque você fica pensando muito na mecânica, né? De como que você vai conseguir adaptar a peça à madeira, né? Então, aqui embaixo, eu queria fazer ela assim, daí eu queria fazer ela assado, daí eu queria deixar no meio, daí de lado. E daí até você chegar na concepção, né, do que você está fazendo, eu não consigo dormir às vezes, né, cara? Eu fico pensando em como que eu vou fazer para o negócio dar certo, né? Entendi. E isso me dá prazer, cara. Eu acordo às vezes assim, às vezes nem vou dormir, eu chego. Tomás, dá pra ver, tá? Dá pra ver que você sente prazer em fazer, cara. Olha que legal, cara. Uma pessoa que saiu de um escritório, né? E é um risco trabalhar com arte, né? É um risco. Mas é um risco que vale a pena, porque eu acredito na vida de verdade, assim, qualquer coisa que você pegue pra fazer e comece e não pare. Seja numa vida no escritório, você vai começar e não vai parar, vai começar, vai ir todo dia. E beleza, você vai evoluir. Agora, se você pegar e fazer o que você gosta e não parar também, você vai evoluir também, sabe? E olha a energia dele enquanto ele fala, né? Enquanto ele estava falando de escritório, conflitos internos, desconexão com a natureza dele. E agora falando da arte dele, do prazer que ele sente em acordar cedo, em pensar a peça antes de dormir com aquela ideia. Sente a energia, né? Pensando em como que eu vou fazer para o negócio dar certo, né? Entendi. Ele atraiu essa energia para a vida dele. Eu acordo às vezes assim, às vezes nem vou dormir, eu chego às vezes da rua, faço trato com a minha filha ali, com a minha esposa, e daí já venho pra cá. Tem vontade de fazer. Tenho vontade, cara. Legal. Eu não fico contando hora, nada, enquanto não acabar eu não sossego. Assim. Você usou a palavra concepção agora, né? De conceber a obra, né? Como que você vê, assim, por que você usa essa palavra de conceber? Que toda a composição de tudo que eu faço artisticamente não tem como ser uma coisa simplesmente aleatória e jogada, né? A composição de uma caderneta, assim, por exemplo, que eu faço esse processo aqui, as 4 orquídeas que estão aqui dentro, eu coletei elas estavam ainda bem conservadas, né? Eu tirei elas do pé. Eu encaixei elas, fiz todo o processo de secagem, com troca de papel para ela não mofar e tudo mais. E daí depois vem a concepção conceber a composição, né? Que é juntar as pétalas de outras flores com os ramos e daí fazer a concepção da peça, né? E como que é esse processo de composição? Como que você faz? Normalmente eu pego todo o meu acervo que eu tenho de plantas. Pô, cara, vou ter que voltar a fazer as entrevistas pessoalmente, não vai ter jeito. Voltar a fazer. Nem comecei a fazer diferente, mas vou ter que fazer pessoalmente, tem jeito, cara. Secas já no decorrer do processo, que eu digo que eu sou um caçador-coletor, né? Eu não paro de procurar e catar e secar. Muitas das plantas no começo eu perdia porque elas mofavam, né? Tem muita umidade e tudo mais, então algumas plantas você vai aprendendo como vai fazendo, né? Ainda mais em Curitiba, né? Ainda mais aqui, né? Você deixa em qualquer canto, já chove toda semana. Já umedece, já. Então eu coloco todas elas na mesa, assim, costumo abrir tudo, então isso eu faço de tempos em tempos, né? Daí eu abro tudo na mesa e daí vou compondo, né? Vou montando cada caderneta e tudo mais. Eu recebo muita encomenda de objetos pessoais, né? Porque a grande questão com a resina é eternizar um objeto, né? Então eu tenho muita demanda de pessoas que querem objetos pessoais. Essa flor foi da casa da minha avó, não sei o quê. Eu tenho uma história que
uma senhora veio para mim e falou assim, nossa, eu morei 30 anos num prédio e quando eu tava me mudando, eu tava indo embora, vi uma flor, peguei e faz 15 anos que essa flor tá num livro lá em casa, você faz para mim? Aí eu fiz uma cadernetinha dessa pequenininha para ela, com uma flor que tinha ficado 15 anos num caderno, sem nada, tava lá, sem intenção nenhuma. E hoje em dia você vai na casa dela, ela botou lá na entrada da casa dela, que legal, com a flor. Eternizou. Então eterniza uma coisa que normalmente as pessoas deixam dentro de uma gaveta, que não querem jogar fora, né? Por exemplo, os dentes de leite de uma criança, o primeiro corte de cabelo, o umbigo. Olha que importante fazer isso com um filho, cara. A pulseira da maternidade, essas que legal, coisas, né? Que dá pra fazer um tentando encontrar o Instagram dele aqui, que eu não criança, né? sei se eu tenho ainda. Quanto tempo que demora, mais ou menos? Porque a caderneta é teu carro-chefe hoje, né? Sim, a caderneta e as luminárias, né? As luminárias, tem as luminárias também. Tem bastante demanda também. Olha que luminária bonita, eu lembro dessa madeira aí. Depende muito Olha do isso. processo, né? Porque uma pena. Pra chegar no Pô, cara, eu vou ter que comprar uma dessa, de verdade. Eu tenho todo um processo de lixas que eu uso, né? Eu uso 3 lixas de massa. Bom, enfim, mas se eu não encontrar aqui até o final do vídeo... eu não vou encontrar porque eu vou parar de pesquisar aqui. Mas pra ter atenção total no vídeo. Mas vai estar aqui na descrição, tá? Dá um confere. Dá um confere aí no produto do homem. Vai lá, dá um alô pro cara. O que é essa luminária, pelo amor de Deus, cara? Aí depois 2 lixas d'água, isso só na capa, né? Aí toda a... E ele é um cara super aberto, como você pode ver. Se você levar alguma ideia, alguma coisa assim, eu tenho certeza que vocês vão chegar num acordo aí. E vão poder sair os dois satisfeitos, porque... Meu Deus, que coisa linda. A costura, né, o papel, eu tenho uma parceria com a Inventário ali, os caras vendem papel, mais de 5 mil tipos de papel, são bem especialistas. E ó, qualidade. E daí eu faço toda a costura da caderneta, eu faço tudo à mão, né, tem todo é bem artesanal, um processo bem minucioso, assim, de concepção. E daí eu acredito que uma caderneta deve me tomar umas 10 horas de trabalho, mais ou menos. É bem trabalhoso. Ou isso não, daí, né? Porque eu faço, normalmente quando eu vou pra lixar, eu faço 3, 4 ao mesmo tempo e tal. Uhum. Mas Mas tem a parte da coleta também, sim, que você não conta, contando né? Pô, todo o tempo, né, que você tá investindo, né? A cura do objeto. Pô, pelo amor. Exemplo, eu recebi essa encomenda aqui, ó. É uma flor e de uma casa, um senhor que faleceu e tal, e daí como lembrança, a pessoa pediu para eu secar ela e eu vou fazer uma luminária. Então tá aqui no sal para secar lindo, e daí vou fazer uma lumináriazinha para eternizar, né, a pessoa que ficou. Você comentou que trabalhava com comercialização de grãos antes. E agora você está trabalhando com resina, artesanato, tem todo um trabalho ali do cordãozinho, né, para deixar a caderneta. Eu vi lá no teu Instagram, você costurando ali. E exige uma técnica trabalhar com a resina, né? Sim. Exige uma técnica. Você aprendeu... você foi atrás? Você viu alguém fazendo? Como que esse começo? Eu tinha visto quando eu Perguntas importantes, tá? morei na França há uns anos e eu tinha visto na cidade de Nice lá, uma loja que ele falou. De um cara que fazia uns objetos em resina. Mas aquilo eu tinha gostado, tal, tinha ficado no meu imaginário, mas eu nunca tinha pensado. Daí ainda estava trabalhando faz uns... Logo que eu tinha começado a trabalhar, eu voltado para o Brasil, começado a trabalhar com comercialização de grãos, eu tinha pensado em resinar um objeto, só que eu não sabia muito bem como é que era tal. E eu caí por YouTube, né, cara? Você acaba tendo Nossa, o YouTube é fantástico. E daí eu vi um cara, acho que lá do interior de São Paulo, que ele é meio taxidermista, assim, e ele ensinava a galera a resinar. E daí eu vi uns vídeos desse cara e resolvi resinar Você sabe o que é taxidermista? Nem eu. Um negócio. Aí fui lá, comprei a resina e tal, fiz o teste, só que era uma coisa bem lúdica, assim, eu fazia pelo prazer de ocupar e fazer a composição, né, dos objetos e tal. E
o tempo foi passando, as coisas foram evoluindo e acabou eclodindo na mirra hoje, né? Que acabou evoluindo para isso, né? Mas foi um processo, eu basicamente muito lindo, aprender foi através do YouTube mesmo, assim, a técnica de usar. Depois, na loja onde eu compro a resina, eu tenho meio que uma consultoria. Essa abertura do YouTube para aprender coisa é impressionante, né, gente? Quem viveu numa época em que não existia, assim, quem é da minha idade para baixo, eu tenho 28, vou fazer 29 anos daqui a pouco, né? Então, o YouTube para mim é uma coisa, querendo ou não, ainda tá aí já faz um tempo, né, obviamente, mas é uma coisa nova. Dá para aprender qualquer coisa. É impressionante, né, cara? Caras, né? E você vai estudando, né? Porque resina tem uma variedade muito grande. Então você vai estudando como que ela vai reagindo e muita experiência, né? Eu já perdi, se eu te contar quantos quilos desses eu já gastei pra chegar nisso. Só ali em cima tem 1 quilo, né? Só ali em cima tem 1 quilo de uma peça, né? De uma peça, você tinha comentado antes. E a resina que eu trabalho, que é a resina poliéster, para chegar nesse acabamento final, ela foi bastante experiência, né? Foi bastante teste que eu fiz. Às vezes a galera olha e fala assim, pô, mas teu produto é caro. Cara, gostou? Nossa, achei lindo. Vem comigo, cara. Vamos fazer, a gente faz a tua peça junto. E daí no final do processo você vai perceber que ele não é tão caro assim, né? Porque existe todo esse processo de coleta, da concepção do produto. Quantos testes eu já fiz para chegar nesse ideal? O próprio fio de costura, né? A técnica da costura, que eu também aprendi no YouTube também, né? Então tem tudo isso que está inserido agregando valor, né? E outra, né, cara, isso aqui você nunca mais vai ver, não existe em outro lugar do mundo, né? Ela é muito singular, né? O artesanato tem disso, né? Da peculiaridade da peça. Tudo isso tirando o tempo investido, tudo isso tirando, que nem ele falou, os testes que deram errado, tudo isso tirando o aprendizado que foi, ou seja, o tempo também investido não só na concepção da obra, que nem ele fala, mas no aprendizado. Tudo isso tirando o desgaste emocional de você sair do emprego seguro para tentar algo novo. Tudo isso tirando... Entendeu? Galera, quando a gente vê um trabalho feito à mão, um trabalho mais artístico, a gente tem que saber que aquela pessoa ela tá passando por muitas coisas, para não botar um número aqui, mas por muitas coisas que a gente não tem nem ideia, tá? E que ela também não abriria, né? Todo mundo tem suas coisas, né? E lidar com suas coisas, lidar com seus problemas, seguindo numa direção contrária ao que é o natural, né? Do escritório, daquela coisa, né? Clichê. Tem que ser valorizado, né? Tem que ser valorizado e além de ser valorizado, tem que ser estimulado. Obviamente financeiramente, porque a gente vive no mundo capital, certo? Então o rapaz, ele tem filha, ele precisa alimentar a filha dele, tem o aluguel dele para pagar, tem tudo que nem qualquer um. Então, além de ser valorizado, tem que ser estimulado. Da onde que veio? Essa é a minha visão, né? Veio o nome Mirra? Cara, a minha foi uma coisa engraçada, porque eu e minha esposa, né, surgiu a ideia de fazer a mirra e tal, né, que não era mirra no começo, porque não tinha nome, né, que nem filho, né, você fica elaborando o nome, e era época de Natal, cara. E, ironicamente, no outro apartamento onde a gente morava, uma coisa que eu não sabia, eu fui tirar um negócio que estava em cima do batente da porta da entrada, e daí atrás da porta tava lá Belchior, Baltazar e o nome dos 3 reis magos. E daí eu fui dar uma xeretada no Google e descobri que aquilo é uma simpatia que se faz, botar o nome dos 3 reis magos na porta e tal. E não conhecia isso, né? E daí, nessa xeretada, para saber o que estava acontecendo atrás da porta com aqueles nomes, apareciam lá os presentes que foram dados a Jesus E como era época de Natal, aí a mirra entrava na questão da cura,
é um incenso muito utilizado no Oriente Médio. Então tinha todo um histórico assim da questão da mirra. Até depois acabei fazendo uma tatuagem que foi uma permuta do meu trabalho. Por sinal, hein? Essa aqui é da Dilma Tatu, que é uma pessoa fantástica, assim, também a gente gostou do trabalho de um do outro, a gente fez uma permuta, fiz uma luminária e uma caderneta para ela fez esse trabalho lindo aqui. Trabalhar com artesanato tem essas coisas, né, da troca, assim, da comunidade, bastante, né? Exatamente. Inclusive comunidade que te ajuda no salário final, assim, né, porque você tem essas peças, mas você também trabalha em conjunto com uma oficina daqui de Curitiba, é isso? Sim, eu tenho uma parceria com a Fine Arts, do Nathan, que fica aqui no JuVV, e exatamente essa parceria de troca, assim, que eu precisava de um lugar, porque aqui dentro eu consigo conceber a composição da peça, mas todo esse trabalho de lixa, que faz uma sujeirada, eu já tentei fazer dentro de casa, não dá, a resina ela faz uma poeira danada, então eu tenho essa parceria lá, que daí eu consigo fazer essa troca com ele, eu trabalho junto com ele lá, ajudo lá, e daí eu posso trabalhar as minhas peças lá também. Olha então isso, tem toda essa questão de mutualidade, né, nesse escambo, né? Então você faz um trabalho artesanal, você acaba arranjando um outro profissional que também tem um trabalho que você gosta, e a gente consegue trocar. Essa troca ela é muito positiva porque ela acaba, querendo ou não, angariando o cliente, né? Eu posso pensar que eu vou perder uma caderneta dessa porque eu vou trocar por uma tatuagem, mas, o trabalho a troca que eu fiz com ela, além de eu ter uma tatuagem que eu queria, que eu gosto, me angariou mais 6 pessoas que vieram, olha, no Instagram, outra máquina fantástica, né? Outro utensílio fantástico. Eu vi lá o trabalho da Gil e tal, através dela eu cheguei até você. Tem uma menina de Campo Mourão também, que eu fiz uma libélula, resinei uma libélula para ela, a Gil. E ela também divulgou meu trabalho, então é uma coisa assim que vai até porque quem tá vendo o vídeo agora já tá conhecendo o trabalho não só teu, mas dessa galera tatuadora, toda, né? Então, exatamente. Isso daí que é legal, né? Do mesmo jeito que a gente tá fazendo uma troca aqui, exatamente. O canal tá se fortalecendo com você tá se fortalecendo com o canal. E você comentou da questão do Instagram, né? Você trabalhava antes fechadinho no escritório, daí você começou uma coisa tua no começo desse ano. Sim. Que achei bem legal a questão da mirra também ter o significado, o símbolo da cura, né? Cura, Foi como a gente começou agora, sim, dizendo da cura. E como que foi pra você, assim, começar a lidar com a ferramenta? Porque eu tô começando agora a fazer, eu fiz lá o Instagramzinho, não tem nenhum post ainda. Espero que agora já tenha. Vai ter material. Que é o terceiro vídeo, né? Mas como que tá sendo pra você, assim, fazer conteúdo? A Mirra, eu comecei a trabalhar o Instagram da Mirra, né? Porque é uma coisa que acaba envolvendo você como pessoa, né? Porque eu e a Mirra somos a mesma coisa, né? Existe uma simbiose, assim. Mas eu sempre tive muita dificuldade de trabalhar com a mídia social, né? Esse negócio de você ter que postar frequentemente para que aquilo gire e torne o teu trabalho conhecido e tal, é uma coisa que sempre demandou muito, assim. Então, hoje a minha esposa, ela tem mais facilidade com essa questão da mídia social. Então a gente tem uma outra empresa que chama Flores de Antônio, e que a gente trabalha com comida congelada a vácuo. E daí a gente tem sociedade nessa empresa, eu trabalho junto com ela, produzo junto com ela, e ela faz a parte da comunicação de mídia social. Então eu posto no meu Instagram, mas ela que cuida de algumas outras coisas, né? Então a gente tem outra parceria de fotografia com o Luiz Melão de Ponta Grossa, que é um baita de um fotógrafo. Então a gente faz umas fotos, fica mais profissional, né? A imagem fica melhor e tal. E daí, mas o Instagram é uma ferramenta fantástica. Basicamente esse é o canal, assim. Fora o boca a boca, que é a melhor maneira de se vender. A gente tá aqui pelo Instagram, inclusive, né? Sim, porque sim, você postou ontem? Antes de ontem.
postou lá, o que você acha? Nem lembro qual foi a pergunta. Era uma pergunta, faça qualquer pergunta, né? Faça qualquer pergunta. Faça eu falei, qualquer cara, que criatividade, legal, vou usar esse espaço aí. Falei, o que você acha de fazer um vídeo, né? E estamos aí agora fazendo vídeo. Estamos trabalhando aqui. Olha lá como tudo começou. Risada, mas nós estamos trabalhando. Estamos trabalhando, com certeza. Legal. Esse que é o bom de trabalhar por uma coisa que a gente gosta de fazer, né, cara? E eu tô aprendendo isso agora e tal. E esse canal eu gosto de falar, né, nas entrevistas, que é pra quem... Tô falando com o Thomas aqui, me respondeu depois de anos. Fazem isso também, né? Mas pediu o Instagram dele. Pessoas que ainda não fazem e estão se descobrindo e tal, estão nesse processo. Porque você fazer o que gosta, primeiro você precisa se conhecer pra saber do que você gosta, né? Sim, claro. Então tem todo um processo. Você tá com quantos anos agora? Tô com 36. 36. Isso. Começou com 35, então. Você faz aniversário no mesmo mês que eu, então eu já sei. Não você lembrava. tem alguma coisa pra dizer, assim, pra essa galera que... eu não sei, você já se viu fazendo artesanato antes de começar a fazer? Como foi isso? Eu tive um lampejo há uns anos atrás, eu morava na França, assim, de 35 anos, tá? 35 anos. produzir. Começar um negócio aos 35 anos tem que ter coragem, tá? E é um exemplo também de que sempre há tempo, né? Algumas coisas, quando eu descobri a aquarela. Se você tem menos e acha que não dá, dá sim. E se você tem mais e acha que não dá, dá sim também. Que tem mais gente por aí, que eu conheço inclusive, que você conhece inclusive, e que nunca é tarde para começar, né? Que eu queria produzir algumas coisas para tentar fazer alguma coisa comercialmente, mas sempre um secundário, né? Sempre, nunca uma atividade principal, né? Então, se eu tiver que dar uma dica para essa galera que tem um veio artístico ou qualquer coisa da vida, não interessa se for artes ou qualquer vertente da vida, né? Que você estude, né? Se aprimore, porque não adianta as coisas não vêm... Estudar. A luz bateu em mim e tal, né? Se você fala uma outra língua, se você conseguiu chegar na composição de um objeto que cada vez mais está aprimorando, né? Porque você estudou, porque você fez testes, porque você chegou, você foi atrás de se aprimorar naquilo. Então a gente está num processo sempre de transformação, né? Essa metamorfose que a gente é na vida, a gente tem que fazer com que ela seja sempre melhorada, né? Então não desista, né, dessa ideia do que você quer, foque sempre, né? Eu sempre digo que a gente tem que focar lá, né? Qual que é o ideal, né? Então você foca no objetivo. E o mais fantástico é que, por mais que você tenha um objetivo, a trajetória que é a maravilha da vida, né? Que é o teu momento presente, né? Então a gente almeja chegar lá e divulgar o canal. Então agora é que está acontecendo, a gente se conhecendo e, porra, agora a gente vai ter uma relação mais longeva, né? Porque eu quero que o teu canal dê certo, eu quero que o meu trabalho dê certo. Então a gente está sempre nessa constante mudança, né? E esse caminho que é o fantástico, né? Se eu não tivesse batido o pé e falado, não, agora eu vou fazer a mirra, jamais a gente tava sentado aqui... Mesmo com frio na barriga, sim, com filha com pra medo, com uma sustentar, filha pra criar e tudo mais, né? Que tá vindo a segunda E agora, tá meus vindo a parabéns. segunda filha, valeu, Legal. valeu. Pô, a família tá crescendo Coisa bem, boa, tá tudo coisa boa. prosperando, graças a Deus. E hoje em dia a motivação é outra, né, cara? A vontade de fazer, a alegria de fazer, né? Eu trabalho hoje, cara, eu trabalho no mínimo 4, 5 horas a mais do que eu trabalhava antes. Mas eu durmo tranquilo, eu acordo feliz, eu tô com vontade de fazer as coisas e tal. Legal. É outra parada. Pô, acho que não tem clima melhor então pra encerrar e você ter alguma coisa. Bom, já saiba que todos os teus contatos vão estar aqui embaixo na descrição, o Instagram da Mirra. Você que tá assistindo aí, pô, eu acredito que a gente conquistou, vai lá dar um look. Massa, sejam bem-vindos ao canal aí do Ariel. Espero que tenha bastante prosperidade aí.
Amém, É Thomas. isso aí, moçada. Parceria é o que vai fazer a gente fortalecer e seguir em frente e crescer. Amém. Tá dito. Valeu. Valeu. Obrigado, Daniel. Obrigado a você por tudo aí. Tamo juntando. Valeu. E é isso aí, acabou. Aí, ó. Tá certo? Tá certo. Galera, então, é isso, né? Não é isso? Acho que é isso. Se você gostou do vídeo, dá aquele like, aquele joinha, compartilha, manda pro tio, pra tia, pro filho, pra filha, pro vô, pra avó. Principalmente pra aquela pessoa que você vê que tá numa luta interna ainda que tá afastado da sua natureza e quer começar uma coisa por si, né? Uma coisa sua, dela no caso. Eu acabei de mandar mensagem pro Thomas aqui, você deve ter visto eu mandando áudio e tal. Assim que ele mandar o link, se ele ainda estiver na ativa, já faz 4 anos desse vídeo, eu vou deixar aqui. Já fiz a propaganda dele, produtos bons, de qualidade, você vai ter uma peça única para você, ótima ideia de presente, tá? E é isso, galera, por hoje é só. Meu nome é Ariel Pucci Machado, aqui eu sou o Agente Positivo, e por hoje eu vou ficando por aqui.